Caso não tenha assistido às partes anteriores desta obra, basta clicar no card acima. Confidenciando, ele diz: "Ah, grão-mestre Zhuo, eu não entendo como eu poderia perceber o movimento da facção de Huangpu Qingtian." Com um sorriso, o prota responde: "Meu querido grão-mestre Liu, você ainda insiste nisso? Como você vazaria nossa informação sem saber a posição dele?" E o mestre Liu brada: "Grão-mestre Zhuo, o que quer dizer com isso? Eu nunca." Ignorando-o, o prota passa por ele, comentando: "Está bem, você não precisa dizer nada." Olhando para trás, ele afirma: "Também não deixarei as coisas complicadas para você. Apenas passe uma mensagem para mim e coloque o presunçoso e arrogante dragão do Apocalipse no ponto certo." O grão-mestre Liu fica amedrontado e imagina: ele está de brincadeira ou isso é onisciência? Isto é perturbante. O prota sorri e diz: "Grão-mestre Liu, você já deveria saber do meu caráter, se não pela presença, pelo menos por rumores. Eu não preciso me justificar quando mato alguém, eu só faço. Mas ao contrário, quando eu quero alguém vivo..." Ele olha para o mestre Liu, sorrindo meigamente, e declara: "Não importa o quão vil e enganosa seja a pessoa, eu não tocarei um dedo nela." Levantando a mão, ele completa: "De qualquer jeito, eu já suspeitava de você desde o começo." O mestre Liu se espanta, e o prota, abrindo os braços, revela: "Eu poderia ter te matado quando eu quisesse, mas você ainda está vivo, e isso prova que eu não quero te matar. Então, e daí se você admitir que é um espião?" Todo doidinho, ele brada: "Quem não ansiaria por glória e poder? Todos temos nossas próprias luxúrias, nada demais. Eu não deixei o Kai Xiaoting escapar?" O mestre Liu fica boquiaberto, observando, e fecha os olhos, ponderando: o grão-mestre Zhuo é o mais astuto dos homens, e ao abri-los, ele admite: "Eu admito. Foi o inventor inusitado Leng Wushang que ordenou que eu me aproximasse do grão-mestre Zhuo. Eu recusei no começo, mas..." O prota levanta a mão, interrompendo: Tá. As situações sempre são as mesmas para um espião. Se não for por glória e poder, então é por ameaça. Eu entendo." Olhando para o mestre Liu, ele instrui: "Agora que esclarecemos isso, mande uma mensagem para Huangpu Qingtian." E o mestre Liu indaga: "Que mensagem?" O prota sorri, explicando: "Grão-mestre Liu, quando você vir o Huangpu Qingtian." Ele mostra o dedinho mindinho, balançando-o e instrui: "É isto que você fará, você o xingará. Pau mole do Huangpu, ignorante, mais burro que meu cachorro. Seu vovô Zhuo Fan já sabe de tudo, então pare de drama e de frescura. Eu já brinco nesse ramo antes da bastardo do seu pai penetrar a vaca da sua mãe." E o grão-mestre Liu fica incrédulo, estendendo a mão e pedindo: "Ah, grão-mestre Zhuo, você poderia pegar leve nos insultos? Eu não serei capaz de imitar você." O prota levanta a mão, concordando: "Como deseja, apenas faça questão de que ele entenda o recado." Porém, mostrando os frascos de pílula, ele ordena: "A próxima frase que você deve falar, palavra por palavra." O mestre Liu se espanta, refletindo: "A pílula sacro transbordante, 4 delas?" O prota manda: "Diga para ele: Huangpu Qingtian, você se autoproclama perfeito e brilhante, mas nem mesmo você imaginaria que a última pílula sacro transbordante estava comigo o tempo todo, e até mesmo usou o montar no estágio para me prender. Você me faz rir." E o mestre Liu observa, pensando: "Eu estive com Zhuo Fan o tempo todo, e sei onde ele conseguiu cada pílula sacro transbordante. Mas de onde veio a quarta? Será outra pílula que ele roubou?" E questiona: "Grão-mestre Zhuo, se você já pegou a última pílula de Huangpu Qingtian, por que me fazer dar a mensagem?" O prota faz ele ficar em silêncio, doidinho, revelando: "A última pílula não foi pega, ele a perdeu, ele ainda não sabe." Com um olhar sombrio, ele afirma: "Ele sabe o que posso fazer, então ele entenderá tudo com a minha mensagem. Faça questão de presenciar sua raiva quando ele se virar e vir até mim." O grão-mestre Liu, sombrio, pensa: "Zhuo Fan não parece estar mentindo. Ele quer que eu envergonhe Huangpu Qingtian ainda mais com essa mensagem." E, cumprimentando, promete: "O grão-mestre Zhuo é incrível. Não existe nada impossível para você."
Eu passarei as palavras do grão-mestre Juo, apesar de que as palavras talvez não sejam muito provocantes. E pondera, parece que ele realmente não mente. O prota, todo animado, fala. Entendo, o que importa é a essência. Ele ficará certamente irritado quando ouvi-las. Ele ri. O mestre Liu fecha os olhos, se vira e, partindo, olha para trás perguntando: Grão-mestre Juo, você poderia me esclarecer uma coisa? O prota concorda. Fale. E ele olha para o prota, questionando. Desde quando você duvidou de mim? O prota revela. Desde o momento em que te vi naquela montanha. E o grão-mestre Liu se espanta, exclamando. Assim tão rápido? O prota sorri, contando. Primeiro, eu nunca acredito em coincidências. O debate esotérico está acontecendo na Montanha da Fera Soberana, mas por uma chance do acaso, você aparece procurando ervas? Altamente improvável. Você deve ter chegado aqui graças ao anel de Huangpu Qingtian. Segundo, quando eu te aceitei como um discípulo, tudo o que você mostrou foi respeito, e não felicidade. Um completo contraste de como você reagiu quando pediu pela primeira vez. Estendendo a mão, o prota explica. Eu notei a diferença, então tive minhas dúvidas desde então. Tudo combinado deixou óbvio seu propósito de se aproximar do clã Luo, e usar o status de mestre e discípulo como desculpa para ajudar o clã Luo concretizou minhas dúvidas. O mestre Liu fica pasmo e indaga. Então eu falei como um espião. Você percebeu desde o momento em que nos encontramos. Mas por que você não se livrou de mim então? O prota sorri, revelando. Para descobrir os planos de Huangpu Qingtian, é claro. Cada vez que você usou a tábua de Jade, eu deduzi que era para vazar nossos números, posição e membros. Isso facilitou descobrir o que Huangpu Qingtian estava planejando, o fato dele estar alvejando aqueles próximos de mim. E o grão-mestre Liu vira o rosto exclamando, você é muito astuto, e salta, declarando, não admira que Leng Wushang teve de agir pessoalmente. O prota esboça um sorriso, e ficando sério reflete, não esperava que o mentor fosse Leng Wushang, e não Huangpu Qingtian. Ele salta e pensa, se for o caso, eu tenho que me apressar. Um dia depois, é mostrado um objeto. O prota agarra-o e lê. Os soldados retornam. O rei dragão está em paz. E o prota conclui. Certamente, o mapa da matriz é uma armadilha. Deixar Cai Xiaoting ir embora não foi pelo meu bom coração, nem por indiferença, mas para usá-lo e medir a reação de Huangpu Qingtian. Se Huangpu Qingtian se irritar, as 3 saídas ficarão seguras. Se Huangpu Qingtian não culpar os dois, então tudo vai conforme o plano, e eu precisarei mudar a rota dos meus 3 aliados. Ele joga as jades e observa à frente, raciocinando. E isso tudo se tornou possível. Ele então continua a perseguir, pensando, graças ao espião que eu planejei meticulosamente próximo de Huangpu Qingtian. A cena então mostra Huangpu Qingtian reunido. O grão-mestre Liu chega, e eles indagam. Liu Yizhen, o que faz aqui? E o Qingtian ordena. Pensei ter te dito para colar em Zhu Fan. Não me diga que... E o grão-mestre Liu o cumprimenta, informando. Jovem mestre, eu fui exposto. E o Ling Xuanfeng brada. O quê? Zhuo Fan não tem misericórdia. Então como você ainda está vivo? E o Qingtian questiona. Um homem vil e astuto como Zhu Fan deixou não apenas você, mas também Cai Xiaoting ir embora? Ele descobriu e libertou 2 espiões? O que diabo se passa em sua cabeça? E o grão-mestre Liu pensa. Parece que eles nem queriam que eu retornasse, mas agora não tenho nenhuma escolha a não ser ir com eles. E explica. Eu consegui retornar já que o Zhuo Fan queria passar uma mensagem para você, jovem mestre. E o Qingtian pede. Então fale. E o grão-mestre Liu fica sombrio, transmitindo. Zhuo Fan queria que eu lhe dissesse que ele já descobriu seu plano e falou para você não perder mais tempo. O Qingtian sorri e comenta. Só isso? Não parece algo que ele diria. E o grão-mestre Liu esclarece. O jovem mestre está correto, mas, já que suas verdadeiras palavras eram rudes e grosseiras, indignas dos ouvidos do jovem mestre, eu as alterei, mas o significado é o mesmo. E o Qingtian fala.
Você está com medo de que eu desconte minha raiva em você? Tudo bem, não tenho vontade de ouvi-las mesmo. E se virando, pondera. É irônico como ele pensa que é onisciente, cercado como está por uma névoa densa que ele mesmo não enxerga. O mestre Liu se espanta e alerta. Jovem mestre, o Zhu Fan tem mais uma mensagem, e o Qin Tian levanta a mão, recusando. Este jovem mestre não deseja ouvi-la. E acrescenta, deve ser alguma ostentação para me desestabilizar. Não cairei em suas desilusões. E o grão-mestre Liu insiste. Jovem mestre, sim, o Zhu Fan tem a intenção de envergonhá-lo, mas eu tenho que passar a mensagem. E o Qin Tian olha para ele perguntando, o quê? E o grão-mestre Liu revela, jovem mestre, a quarta pílula sacro transbordante, que você está usando para atraí-lo, está há muito tempo nas mãos dele. Ele estava tirando sarro de você e falando o quão ignorante você é. O Ling Xuanfeng contesta, o quê? Impossível. O jovem mestre deixou a quarta pílula em minhas mãos desde o começo. Como poderia estar com ele? E o grão-mestre Liu explica. Jovem mestre Ling, eu também não acreditei nele, mas então ele me mostrou 4 frascos. Eu nunca tinha os visto quando estive com o grupo dele. Ele também falou que vocês sabem do que ele é capaz. E o Ling Xuanfeng supõe. Ele a roubou com a sua técnica estranha? Ele pega o frasco e gargalha, afirmando, o canalha está brincando com a gente. Ainda temos ela. E o Qin Tian se espanta, e olhando para ele, alerta. Idiota, não exponha ela. O frasco então some, e o Ling Xuanfeng balbucia. Zhu Fan? O prota então gargalha, zombando. Muito obrigado, jovem mestre Huangpu. Irei aceitar a sua generosidade. E o Huangpu toca a testa, cerrando os dentes e xingando. Idiotas todos vocês. Aquilo era um plano para atrair o Zhu Fan, e ele não tinha ideia de onde eu escondi a pílula. Então vocês a deram de mão beijada? O que estavam esperando? E o Ling Xuanfeng parte para cima do velho, ameaçando. Traidor! Você agora é cúmplice de Zhu Fan. Eu vou te matar. E o grão-mestre Liu implora. Jovem mestre Ling, por favor se acalme. E pensa. Eu pensei que fosse apenas uma mensagem. E lamenta. Eu sou apenas o mensageiro. Eu não sabia de nada. E reflete. Eu não pensei que um plano sinistro estivesse escondido por trás da mensagem. O Zhu Fan não tem coração. Ele chora e conclui. Ele me usou como um bode expiatório. E o Qin Tian ordena. Pare, não é culpa dele. Ele também foi usado. E o grão-mestre Liu abaixa a cabeça, agradecendo. O jovem mestre é brilhante. E o Qin Tian vai em direção ao prota, provocando. Já que você veio, por que não se aproxima para uma conversa? O prota ri, respondendo. O que há para conversar? Mas, já que você insiste, irei me encontrar com você. Eu quero ver com meus próprios olhos o rosto amargurado e miserável de um perdedor. O pessoal fica trêmulo, exclamando, o dragão demônio, é ele! O prota sorri, comentando, seus homens parecem ter medo de mim. E o Qin Tian, com um olhar sombrio, declara, Zhu Fan, tem um ditado que combina perfeitamente com você agora. Pare de se gabar, ou será atingido por um raio. O prota gargalha, e chegando à frente dele, brada. Eu faço isso desde que nasci, mas nenhum raio me atingiu até agora. Mas isso me intriga. Como seria a sensação? Ele semicerra os olhos, imaginando. Deve ser muito excitante. E o Qin Tian ameaça. Acredite que você logo descobrirá. Aliás, Zhu Fan, o frasco que você usou para enganar o velho deve ser o que você encontrou em algum momento, mas nunca mostrou. Então, quando o velho Liu viu os 4 frascos, ele tirou uma conclusão precipitada. Ele foi enganado por você. Caso contrário, ele nunca ousaria mentir para mim. O prota sorri, elogiando. Olha, para você, jovem mestre Huangpu, você não é tão idiota quanto os outros cérebros de músculo ao seu redor. E o Qin Tian ri, comentando. Para ser honesto, não é tão fácil perceber isso em um instante. Com um olhar sombrio, ele revela. Eu descobri a verdade devido a algo que está acontecendo agora mesmo. Zhu Fan, você tem as 2 chaves para a saída de água, e ainda assim, por que não as usa?
O prota se espanta, e o Qin Tian sorri, explicando. Não fique surpreso. Eu enviei meus homens para deixá-las em seu caminho quando você estava com o grupo de Luo Yunhai. Não duvidei por um segundo que você não as notaria, mas de acordo com Liu Yizhen, você não as mencionou quando se encontrou com a Shu Qingsheng. Isso me faz perceber. Você está planejando usá-las quando mais precisasse. Você, uma vez, disse que éramos iguais, que não mostramos nossas mãos tão facilmente. Ele ri e continua. Mas, infelizmente, eu já sei de 2 de suas cartas. E fazendo um gesto de controle, ele cita. O Sr. Leng uma vez disse que o pináculo da arte da guerra é tirar o máximo de proveito de uma situação, não apenas fazer o inimigo cair nas armadilhas, mas como também controlar cada um dos seus movimentos para guiá-los até onde você quer. Zhuo Fan, desde o momento em que você se encontrou com Luo Yunhai, suas ações, seus objetivos, foram todos de acordo com o meu plano. E com um sorriso, ele acrescenta, incluindo aquelas lutas que tivemos. Apesar de suas técnicas me darem dor de cabeça, deixar você vencer toda vez foi tudo parte do meu plano. Com um olhar sombrio, ele confidencia. Tudo para que você se tornasse o verdadeiro líder da aliança. Era o melhor jeito de garantir que você seguisse o caminho que eu meticulosamente pavimentei para você, para enviá-lo para o inferno. E doido, ele berra. O quê? Não me diga que você não se perguntou o quão fácil sua jornada foi até agora. Você realmente se superestima. Você é capaz de confrontar milhares de homens e salvar todos das garras da morte? Você perdeu tudo devido à sua arrogância. Por exemplo, nossa batalha no Pântano Sangrento. Você nunca pensou que eu não usei todo o meu poder? Você pensou que eu estava muito convencido, pensando que eu o peguei com o peixe em um barril, que eu iria ter o prazer de brincar com você? Ele ri e revela. Eu joguei a toalha. O prota fica completamente perplexo, e então parte com tudo, enquanto Qin Tian pensa. Oh, Zhu Fan, você perdeu dessa vez. E você também enterrou o amor da sua vida com as suas próprias mãos. E partindo, Qin Tian manda. Vamos para a saída da terra. A cena mostra a saída da água. Um pessoal fica esperando. E no lado de fora, o pessoal observa, pensando. Já fazem dias, eles estão montando um arranjo por perto. Claramente é uma emboscada. Ela fica trêmula e pensa. Toda essa preparação é certamente para Qin Sheng e os outros. Qin Sheng não caia na armadilha. O mestre do Estado Regente sorri. E o mestre Leng comenta. Mestre do Estado, o jovem mestre entrou na fase final do plano. E o mestre do Estado Regente responde. A mente do Sr. Leng é brilhante. Eu não tenho dúvidas de que dessa vez aquele mal será purgado. Fechando os olhos, ele acrescenta. Desde que o Sr. Leng intervenha, nem mesmo aquele demônio pode escapar. E o mestre Leng fala. Você é muito gentil, mestre do Estado. Com um sorrisinho, ele completa. Eu posso ter apresentado o plano para o jovem mestre, mas foi a sua inteligência notável que permitiu que isso se concretizasse. Eu não ouso ficar com todo o crédito. E o mestre do Estado Regente retruca. Não, Sr. Leng, isso é tudo graças a você. Se fosse você liderando a operação, ela estaria completa muito mais cedo. O mestre Leng observa-o e pensa. Parece que Huangpu Tianyuan está insatisfeito com seu filho. Ele tem medo de que o jovem mestre ganhe mérito suficiente para destituí-lo. Então, ele prefere que eu fique com todo o crédito, para enfraquecer as conquistas de Huangpu Qingtian. Ele balança a cabeça em negação e pensa. Esse é o jeito do Estado Regente, um lugar onde o pai e o filho lutam em busca do poder. E alguém chama, Sr. Leng, é o primeiro-ministro Juji que indaga. Tenho certeza que 10.000 homens são suficientes para lidar com o Zhuo Fan? E o mestre Leng o cumprimenta respondendo. Minhas meras habilidades são boas apenas para entretenimento. Eu não ousaria me vangloriar perante o grande primeiro-ministro. Já a emboscada. Ele olha para o primeiro-ministro e revela. Não é para lidar com o Zhu Fan. O primeiro-ministro fica sombrio e, sorrindo, comenta. Primeiro lidar com o cavalo para depois o cavaleiro, certo? E o mestre Leng olha para a formação, citando. O primeiro-ministro Juji é verdadeiramente uma mente sábia. Você conhece o ditado. Aquele que Deus deseja destruir, ele primeiro o deixa furioso? Tocando a têmpora,
Ele fecha os olhos, explicando: o Juofan não é apenas forte, ele tem muitos truques na manga, e não vamos esquecer de sua mente desonesta e propensa para esquemas. Se não o roubarmos de seu raciocínio, me perdoe por ser desrespeitoso. Nem mesmo um plano à prova de falhas, elaborado por nós dois, iria funcionar. E o primeiro-ministro Juji fala: pelo tom, parece que o Sr. Leng já descobriu a sua fraqueza, ou você não seria tão aberto com os seus planos. E quem seria? Luo Yunhai, o jovem mestre do clã Lu, ou... E o mestre Leng estende a mão, avisando: primeiro-ministro Juji, logo você descobrirá. Acredito que nem mesmo o senhor imaginaria quem é a fraqueza fatal dele. E o primeiro-ministro Juji ri, comentando: Senhor Leng, você está até mesmo me deixando no suspense? Muito bem, então terei que ver eu mesmo. Quem pode ver esse poderoso pequeno demônio perder completamente a sanidade? Eles olham para a matriz. A cena mostra o pessoal do Prota. A senhorita Ning caminha toda felizinha, e o cabelinho azul questiona: o que Juofan estava pensando quando mandou a gente aqui? Primeiro ele disse para ir para a saída de metal, e de repente ele mudou a direção. Estamos claramente perdendo tempo passando de um lugar para o outro. E o jovem mestre do pavilhão Qianlong explica: segundo o jovem mestre Xie, já ouviu falar da mentira na verdade e da verdades na mentira, usado na arte da guerra? Ele sorri, levantando um dedo, e continua: para enganar o inimigo, você deve enganar seus aliados. As 3 saídas não passam de uma isca para o inimigo, enquanto a gente mudou nosso rumo no meio do caminho para o verdadeiro propósito. E a senhorita Ning concorda. Isso mesmo, irmão Tianyang. Você precisa aprender com o irmão Xing. Até mesmo ele sabe mais do que você sobre o que está acontecendo. O cabelinho azul se espanta, e o jovem mestre do pavilhão Qianlong, incrédulo com a cena, pensa: ela realmente tem uma boca grande. O que você quer dizer com até mesmo ele sabe? Você está insinuando que geralmente ajo como uma pessoa ignorante? Eu pareço tão estúpido assim para você? A senhorita Ning aponta, anunciando: aqui estamos. Lá está a saída d'água. O mapa é real. A cena mostra a saída. E o jovem mestre do pavilhão Qianlong parte gargalhando e gritando: a saída está aqui. Irmão Ju estava certo desde o começo. Vamos! E o cabelinho azul reclama: por que você está tão feliz? Não temos a chave, ou temos? E se ele estiver errado? Por que você tem tanta certeza disso? E o jovem mestre do pavilhão Qianlong olha para ele respondendo: idiota! Já que o irmão Ju mandou a gente especificamente aqui, ele deve ter pego a chave sem percebermos. Quantas vezes ele errou nos últimos dias que estava com a gente? Não sofremos quase nada. Ouvir o julgamento dele é o mais óbvio. E o cabelinho azul lembra: você não lembra do que ocorreu naquela montanha? Ele dançou na palma da mão do Yugi Qi várias vezes. E a senhorita Ning afirma: mas sem o Yugi Qi por perto, o irmãozão é invencível. E ele nunca mandaria a gente aqui para nada. Idiota, você tem pedra no lugar do cérebro? E ele pensa: os outros podem até esquecer, mas até mesmo a Ning. A cena mostra o Yu Yushan observando. Ele sorri e ordena: atacar. O pessoal se espanta. Uma matriz surge em volta deles. É mostrado eles controlando a matriz, e o pessoal pergunta: isso é? O jovem mestre do pavilhão Qianlong observa e alerta: um arranjo de 36 homens? Merda, estamos presos. E o Tianshang indaga: isso é claramente uma emboscada planejada, mas como é possível? Zuofan nos mandou aqui, por que ele nos levaria até uma armadilha? E o Yu Yushan e o Yang Bangui gritam: vamos, matem todos! O pessoal parte para cima deles, e eles perguntam: irmão, o que faremos? E o jovem mestre do pavilhão Qianlong cerra os dentes explicando: se quisermos viver, primeiro teremos que sair do arranjo. Mas este arranjo é composto por 36 homens, que é diferente do normal. Ele observa o pessoal vindo para cima e continua: as 36 luzes estão amarradas juntas, impossibilitando quebrar o arranjo por dentro. Teremos que achar a saída se quisermos escapar. Como iremos fazer isso quando o inimigo nos prende bem mais que o arranjo? E o Tianshan faz um barulho de desgosto, pegando sua espada e falando:
É só encontrar a saída, é tão difícil assim? Ele parte para cima e brada. Teremos apenas que testar uma a uma. Ele lança alguns cortes. Os inimigos são cortados. Ele encara o pessoal que fica com medo. E o jovem mestre do pavilhão Qianlong elogia. O irmão Xie faz jus à sua reputação de ser um fanático marcial. Quando a coisa fica séria, nós realmente podemos confiar em você. Num instante, ele se concentra. Uma aura surge e ele declara: 9 formas do espaço fluido, sem lâminas. Ele ataca rapidamente os adversários e, dando um salto, ele prepara um outro ataque, o lançando contra um cara. O pessoal observa isso trêmulo. Ele olha para eles de modo sombrio. O pessoal fica com medo. E então Yan Bangui chega e bradou: Xie Tianshang, não fique tão convencido, me enfrente. Este olha para o outro, gargalhando e vociferando: Yan Bangui, você chegou bem na hora. Ele prepara um ataque e brada: me cansei de matar insetos. Agora posso finalmente afiar minha espada em você. Ele lança 2 ataques. Yan Bang cerra os dentes, desviando por pouco. Uma explosão acontece, e um cara cospe sangue. Yan Bangui observa, refletindo. Sua energia da espada é muito assustadora. Quase quebrou o arranjo. Merda, preciso fazer algo. Ele concentra um poder venenoso e brada: morra! Ele lança uma palma para cima de Tianshang. Uma explosão acontece. A névoa venenosa se espalha. Um cara é corroído. E Tianshang, recuado, se prepara para atacar, utilizando as 9 formas do espaço fluido, avanço espiritual. O Yan Bangui cerra os dentes, sendo suprimido. Uma explosão acontece e ele salta. Outros caras que ajudavam na matriz cospem sangue, e ela começa a rachar. E o Yan Bangui observa isso, ponderando: somos todos parte dos 6 dragões e uma fênix. Mas como ele pode ser tão feroz? Se continuar desse jeito, logo o arranjo vai colapsar. Ele cerra os dentes e conclui: se o plano falhar, merda, eu vou te matar. Ele então utiliza os venenos coloridos, palma da nuvem colorida. Ele cospe sangue, utilizando o ataque. E o Tianshang se espanta, imaginando: o que há de errado com ele? Está muito desesperado. Ele quer morrer. O pessoal é pego pelo veneno, que vem para cima do Tianshang. Ele então se espanta, recuando. O veneno se espalha entre os inimigos, eles são mortos. E o cabelinho azul, observando a cena, comenta: que perverso, nem mesmo os seus aliados foram poupados. E o jovem mestre do pavilhão Qianlong afirma: não temos o antídoto para a palma da nuvem colorida do Vale do Rei da Medicina. Esse cara é invencível. Números não são nada perante ele. Assim que a palma da nuvem colorida entrar na jogada, o seu domínio é garantido. Ainda mais agora, neste arranjo. É só questão de tempo até que ele envenene todos nós. E o Tianshang questiona: não tem nada que possamos fazer? E o jovem mestre do pavilhão Qianlong fecha os olhos, explicando: claro que há. Temos que quebrar o arranjo e o veneno se dissipará. E o Tianshang olha para ele, fazendo um barulho de desgosto e retrucando: falar é fácil. Eu o ataquei 10 vezes, mas ele permaneceu firme. Eu preciso de mais tempo. Eles observam e Tianshang lamenta: tempo? É justamente isso que não temos. A cena mostra os outros. A senhorita Chuchu observa e indaga: isto é um arranjo de 3º grau? E pondera: Zhu Fan falou para mudarmos de direção. Como as coisas acabaram desse jeito? E Yun Hai constata: também tem um exército lá dentro. Para a emboscada funcionar, o jeito mais fácil seria com um arranjo de múltiplos controladores. Nós nos movermos lentamente até aqui funcionou a nosso favor. Para a armadilha já estar de pé, alguém deve ter caído nela. E a senhorita Chuchu berra: o quê? Como isso é possível? Você está insinuando que Zhuo Fan mandou a gente para uma armadilha? E o Yun Hai responde: apesar dos esquemas do irmão Zhuo sempre funcionarem e a chance dele cometer tal erro ser pouca, nossa maior prioridade no momento é quebrar o arranjo. A senhorita Chuchu olha para ele e então ordena: homens, comigo! Vamos quebrar o núcleo do arranjo e libertar eles. Ela cerra o dente e pensa: Zhuo Fan, as ordens foram pessoalmente dadas por você. Espero que você nos dê uma explicação. A cena mostra o Prota voando.
Ele reflete. A ordem para ir até a saída d'água foi dada pessoalmente por mim, e eles nunca suspeitariam dela. Agora é tarde demais para informá-los. Eu devo chegar lá o mais rápido possível. Me apressar? Eu devo me apressar. Isso foi inesperado. Eu não pensei que minhas ações acabariam com o meu próprio exército. O inventor inusitado, Leng Wuchang, a complexidade de sua mente excede grandiosamente a do sétimo fantasma, o demônio pérfido, Yuguiki. Ele se espanta, questionando-se. Será isso? Que gélido! Observando a lagoa abaixo, ele cogita. Tem uma lagoa gélida de 1000 anos de idade aqui? Ele semicerra os olhos e parte em direção a ela. A cena então se volta para a matriz, e é mostrado o pessoal preso. O jovem mestre do Palácio Regente observa. Tem uma lagoa gélida de 1000 anos de idade aqui. Um deles fica trêmulo, e a senhorita Ning lamenta. Não somos todos humanos? Por que eles têm que se sacrificar? E o jovem mestre do pavilhão Qianlong justifica. Vocês são nossos vassalos. Se sacrificar pelo seu mestre é algo honrável a se fazer. Se eles escaparem desse inferno pela graça do sacrifício de seu mestre, que futuro o clã deles terá? Exterminação. A senhorita Ning fica trêmula, e o cara, partindo, trêmulo, ela se irrita. Um barulho ecoa, e Tianshang adverte. Quaisquer outros sacrifícios seriam sem sentido, dificilmente nos dará mais espaço. Um barulho ressoa, e o jovem mestre do pavilhão Qianlong anuncia. Alguém está atacando o arranjo, e Tianshang pondera. Sim, mas que bem isso fará. Quando o arranjo quebrar, não teremos nem mais ossos sobrando. E o jovem mestre do pavilhão Qianlong contrapõe. Não fale isso, eles talvez consigam. Indo em direção a um cara, ele chega perguntando. Irmão, de que clã você é? Por quanto tempo você serve o pavilhão Qianlong? E o cara, todo medroso, responde. Clã Shiteng, da cidade Tenebros. Há 150 anos, nós juramos lealdade ao pavilhão Qianlong. Eu desejo que o jovem mestre cuide do meu clã. E o jovem mestre do pavilhão Qianlong promete. Você seguiu minha casa por muito tempo, e o sacrifício de hoje não será em vão. Eu, Long Xingyun, nunca esquecerei da sua devoção. E o cara chora, agradecendo. Obrigado, jovem mestre. Ele parte para o sacrifício e entra na névoa. Um berro ecoa, e o pessoal com medo conclui. Esse é o privilégio e estilo de ação da família imperial. O jovem mestre fecha os olhos, refletindo. Originalmente, eu não queria sacrificar ninguém. De qualquer jeito, todos vamos morrer. Porém, ao abrir os olhos, ele pensa. Já que alguém está quebrando o arranjo, ainda há a esperança de sobreviver. Mesmo que eu tenha que morrer, serei o último. E se eu viver... A formação treme. É mostrado a senhorita Chuchu, ordenando os ataques. E o marechal observa, enquanto o outro pergunta. Marechal, esse arranjo estrelado celestial de 36. O marechal levanta a mão, parando-o, e declara. Yun-hai deve saber o caminho. A cena mostra Yun-hai pensativo. Ele então se espanta e chega perto da senhorita Chuchu, explicando. Mestra da Torre Shu, isso é um arranjo estrelado celestial de 36 homens. É montado conforme as 36 estrelas da Ursa Maior. Se uma segurar, todas irão. Se uma cair, todas cairão. Apenas atacando o portão da vida seremos capazes de rasgar o portão da morte e quebrar o arranjo. E ela olha para ele, questionando. Então você achou um jeito? E ele afirma. Esse arranjo é comumente usado no exército. Eu segui o padrinho por 2 anos para aprender sobre este arranjo. Eu peço que a mestra Shu me conceda autoridade total. E ela brada. Todos vocês ouçam o comando de Yun-hai. E o Yun-hai abre os braços ordenando. Dong Tianba, pegue 300 homens e ataque o portão da vida no centro-oeste. Xiao Dandan, pegue 300 homens e ataque o segundo portão da morte no leste. O resto virá comigo. Atacaremos o portão de selamento. A cena mostra eles comandando. Ataquem! Eles acertam a formação. E Yun-hai grita. Continuem! Eles continuam a acertar. O pessoal que comanda a formação começa a cuspir sangue. A cena mostra a formação ruindo. E Yun-hai aponta a mão.
anunciando: "O portão da vida está aberto. Ataquem o portão da dor." O pessoal brada: "Sim." E o marechal, observando, elogia: "Maravilhoso! O garoto não desperdiçou seus 2 anos em que esteve ao meu lado." O mestre do estado regente fica com raiva, enquanto o mestre Leng diz, rindo: "Não se preocupe, mestre do estado. Isso não traz nenhum problema." Eles continuam a observar. Um ataque acerta a matriz, despedaçando-a, e a senhorita Chuchu constata: "Já destruímos mais da metade dos pilares de luz. Os pilares de luz perderam o equilíbrio e agora não podem mais suportar uns aos outros." E o Yunhai ordena: "Ataque final." O pessoal ataca. A matriz é completamente despedaçada. O veneno começa a dissipar e um cara pergunta: "O que é isso?" Ele é pego pelo veneno e morre. A senhorita Dandan se espanta, alertando: "Cuidado, é a palma colorida do Vale do Rei da Medicina." Um gelo enorme surge e a senhorita Chuchu avisa: "O muro de gelo não pode segurar por muito tempo. Se apressem e recuem." Mas alguém chega, gargalhando e cumprimentando: "Mestra Chu, você chegou bem na hora." É o jovem mestre do pavilhão Qianlong, que a cumprimenta, agradecendo: "Eu nunca esquecerei desse débito." E ela, boquiaberta, questiona: "Como pode ter sobrado apenas vocês?" E o Tianshang explica: "Isso não importa. A coisa mais importante agora é parar Yan Bangui. Caso contrário, nossos homens irão morrer." E o jovem mestre do pavilhão Tianlong concorda: "Verdade, todos os clãs e casas em Tianyu estão nos observando." Além da saída de água, seria uma mancha em nossa honra permitir Yan Bangui, um único homem, fazer a gente recuar. Olhando para ela, ele propõe: "Eu tenho um plano, mas teremos que combinar nosso poder. O risco talvez seja alto, mas vocês estão dispostos?" Os dois se encaram. Eles então observam a frente e partem, gritando: "Vamos!" Eles partem em direção à névoa. Tianshang prepara da espada, lançando um corte contra a névoa. O jovem mestre do pavilhão Qianlong se mete no meio. Uma névoa o ataca, mas a senhorita Chuchu aparece, defendendo com o gelo. E o jovem mestre do pavilhão Qianlong sorri, juntando as palmas e acertando o chão. Um dragão de pedra surge, indo em direção à frente, e Tianshang aproveita, lançando um corte na névoa, encontrando Yan Bangui. Ele comemora: "Eu o encontrei, ali está." E o Yan Bangui se vira, praguejando: "Merda!" Mas quando ele ia fugir, o jovem mestre do pavilhão Qianlong aparece rapidamente na frente dele, provocando: "Onde pensa que vai?" Ele é acertado no queixo, lançado para longe. Ele cai no chão, e o jovem mestre do pavilhão Qianlong sorri, zombando: "Você não pode mais se mover." E os mestres do lado de fora comemoram: "Bom trabalho!" A mestra da torre observa o pessoal do estado regente, que não demonstra reação e pondera: por que eles estão tão indiferentes? O que eles estão escondendo? A cena se volta para a senhorita Chuchu, que acusa: "Yan Bangui, você não respeita a vida humana, não tem nenhuma piedade para usar tal técnica depravada? Você merece a morte." E o jovem mestre do pavilhão Qianlong, com os braços cruzados, ri ponderando: "Mestra Chu, não fique irritada." Ele estende a mão e afirma: "Capturar Yan Bangui do Vale do Rei da Medicina faz todo esse sacrifício valer a pena, sem mencionar que a maioria das mortes foi de seus subordinados. Isso é claramente uma vitória digna." Ele ri, e ela, observando-o, pensa: todos os homens são frios desse jeito? Mas isso é guerra. E Yu Yushan chega declarando: "Vocês não são os únicos vencedores." Ele lança um ataque no cabelinho azul, e a senhorita Ning se espanta. O pessoal olha para trás, e ele chega perto dela, ameaçando: "Pelas ordens do jovem mestre, quanto mais horrenda for a morte desta garota, melhor." Ele olha para ela com um olhar maluco, zombando: "Eu estive me perguntando como chegar ao melhor resultado, mas agora eu já descobri." Ele a agarra pelo pescoço e diz: "Senhorita, você devia se sentir honrada. Sacrificamos tantas pessoas apenas para que pudéssemos deixar ele ver seu rosto torcido e mutilado." E ri, enquanto o pessoal o ataca, gritando: "Ninguém." Ele então se defende,
lançando os caras para longe. E ela grita: "Irmão! Segundo irmão!" Ele então aperta mais o pescoço dela, que berra. E rindo que nem um doido, ele diz: "Se acalme, eles estão bem. Eu não me interesso por insetos." E o cabelinho azul se prepara para atacar, e bradou: "9 formas do espaço fluido, rede do vazio." E o Yu Yu Shan observa, desviando, e fazendo um barulho de desgosto, ele provoca: "Eu estaria preocupado se fosse seu irmão realizando esta técnica, mas você..." Ele então prepara um contra-ataque e acerta o peito do cabelinho azul, zombando: "Seu fraco." E o Tian Shan grita: "Tian Yang." E o cara pega a senhorita Ning pelo pescoço e ameaça: "Não cheguem perto ou ela morre." O pessoal se espanta, e o Yu Yu Shan diz: "Quem imaginaria isso? Os grandiosos herdeiros de 3 casas estão neste exato momento tremendo de medo em ver eu cortar a cabeça de uma senhorita de um clã de 2ª classe. Que visão!" Ele gargalha e diz: "Vê isso, minha senhorita? Eles se importam tanto com você, e o único que fez isso tudo possível foi aquele homem." Irônico como isso também inclui sua situação atual. Ele aperta mais o pescoço dela e diz: "Se apenas ele não existisse. Quem dentre nós perderia tempo se preocupando com uma pequena insignificante garota?" Ele gargalha, e a senhorita Chuchu pondera: "Então é isso. O foco de todo esse plano e armadilha era o Zhu Fan desde o começo?" Ela olha para os outros. Eles então ficam em volta do cara. E ela pensa: para lidar com Zhu Fan, eles até mesmo jogam fora toda a honra deles e vão atrás de uma garota frágil? Zhu Fan, se algo acontecer com Ninger, o que você... A cena mostra um figurante que pergunta: "O que está acontecendo?" E outro indaga: "Por que eles estão alvejando ela? Ela não é apenas uma senhorita de um clã de 2º grau?" E outro questiona: "Como poderiam?" A senhorita Lu fica tristonha e pensa: "Na verdade, eu percebi isso faz muito tempo." O estado instável de Zhu Fan anteriormente foi tudo devido à inveja. Inveja sobre Ninger e Xie Tianyang se verem todos os dias. Alcançou tal ponto onde, antes da batalha final, o coração de Zhu Fan estava uma bagunça. Com a mente de Zhu Fan apenas em cultivação, seu conhecimento sobre amor e qualquer outra coisa relacionado ao tópico é um grande vazio. Sem saber o que causou tanta agitação dentro dele, acabou que Zhu Fan escolheu forçar-se a ser frio. Sua mente encontrou paz, mas tudo o que ele fez foi parar a inundação construindo uma represa em volta dela. E assim que essa represa rachar, a maré crescente vai consumi-lo. Ela junta as palmas da mão, pensando: "Ninger, você deve sobreviver, caso contrário, Zhu Fan irá enlouquecer." O primeiro-ministro Juji observa, perguntando: "Senhor Leng, essa é a fraqueza fatal que você esteve mencionando?" E o mestre Leng ri, confirmando: "Primeiro-ministro, eu conduzi uma observação minuciosa, e essa garota é a maior preocupação de Zhu Fan. Ele próprio talvez não perceba isso." E o primeiro-ministro Juji questiona: "Como o senhor Leng descobriu isso então, se nem mesmo ele sabe?" E o mestre Leng fecha os olhos, explicando: "Um homem sempre revela o que ele anseia, sem mesmo perceber." Quando Zhu Fan veio pela primeira vez para a cidade Nuvem do Dragão, ele e nosso jovem mestre se enfrentaram. Naquela vez, ele salvou 2 mulheres. Uma foi a jovem senhorita do clã Luo, enquanto a outra foi a senhorita Shui. E o primeiro-ministro Juji indaga: "Isso foi tudo o que precisou?" E o mestre Leng sorri, olhando para cima e dizendo: "Não seria tão simples." Mas no momento que ele a salvou, seus olhos naturalmente derivavam para a garota Shui. Olhando para trás, ele diz: "E ficou a pergunta, se ele ignoraria até mesmo a segurança da jovem senhorita do seu clã. E já que ele está apenas interessado na outra garota, que lugar ela ocupa em seu coração?" Também, no estágio do campeonato, quando Zhu Fan foi tomado pela sua incrível primeira vitória, quem ele foi ver primeiro? Ele ri e diz: "Quando um homem mostra seu lado heróico, ele deseja compartilhá-lo. Não com seus parceiros de bebida, mas sim com a mulher que ele ama. Estas são todas as ações subconscientes, mas também as que mais trairão seu coração." E o primeiro-ministro Juji elogia: "O senhor Leng é muito perceptivo."
Em apenas 2 encontros, você descobriu a fraqueza do garoto. Tenho que dizer que estou impressionado. O mestre Leng cumprimenta-o retribuindo. Você é muito gentil. Eu não mereço isso. A sabedoria do primeiro-ministro é incomparável. Sorrindo, ele diz: nunca fui capaz de desvendar os pensamentos do primeiro-ministro, nem um pouco. E o primeiro-ministro Juji questiona: Senhor Leng, você também está interessado em mim? Devo assumir que sou seu próximo alvo? E o mestre Leng nega. Como poderia? Eu nunca ousaria fazer isso com você, primeiro-ministro. E o primeiro-ministro Juji sorri, dizendo: bem, não me importo em jogar uma rodada ou 2. Assim que o Sr. Leng lidar com aquele garoto, o Sr. Leng sorri doidamente. Os dois se encaram. E o mestre Leng pensa: o título de número 1 no mundo, eu, o inventor inusitado, estou muito interessado. A cena então volta para Ningguer, sendo enforcada. Yoyushan olha para ela, ameaçando. Garota, aquele velho do veneno queria dissolver você em um borrão sangrento no chão, para que Zhuo Fan visse. Mas eu achei tal vingança sem graça e descobri um jeito bem melhor. E ela afirma: nem pensar. O irmão Zhu definitivamente virá me salvar. E o cabelinho azul grita: Ningguer! E Yoyushan zomba: garota, seu homem não virá. Ele prepara um ataque, exclamando: enquanto emboscamos vocês, ele estava indo lutar com Huangpu Qingtian pela 4ª pílula sacro transbordante. Com um sorriso, ele ri, dizendo: agora que eu me lembro, não era para você ser um caldeirão para a gente? E estende a mão para ela, dizendo: apesar de atrasar por alguns anos, não é tão tarde para realizar seu destino. Mão fantasma! O pessoal se espanta com a cena, e a senhorita Lu exclama: ele quer pegar a essência da Ningguer. E o cabelinho azul, completamente louco, berra: Ningguer! Ele estende a mão para ela, enquanto o cara absorve. O prota então se espanta e olha para o outro lado. É mostrado a essência da Ningguer. O cara olha, doidão. Então ele a solta, que cai perdendo a consciência, e olhando para a essência ele diz: tal essência pura, e é a mais rara existente. Talvez só apareça uma vez a cada 1000 anos. Que desperdício deixar ela viver por tanto tempo. Felizmente, ela encontrou seu fim. E a senhorita Chuchu aparece, ordenando: Yoyushan, largue a essência da Ningguer. Os dois atacam um contra o outro. Uma explosão acontece. A senhorita Chuchu recua. E Yoyushan gargalha, provocando: sem a sua essência, a alma dela durará apenas alguns dias. O suficiente para aquele merdinha dizer adeus. Passe as minhas palavras para ele. Se ele quer vingança, estaremos esperando na saída de terra. Ele parte com tudo. Os dois o cercam. Tianshang ataca, ameaçando: Yoyushan, não pense que pode escapar de mim depois do ato que cometeu. E o jovem mestre do pavilhão Qianlong declara: agora que você está aqui, nem pense em sair. O ataque vai para cima do Yoyushan, que exclama: merda! Mas de repente um brilho surge. Os dois jovens mestres empurram a fumaça, espantam-se e bradam: isso é? A águia flamejante? Ele usou seu próprio animal espiritual para bloquear o dano? Guardando o corpo da águia, o jovem mestre do pavilhão Qianlong comenta: Yan Bangui também escapou. De qualquer jeito, é melhor recolhermos primeiro. E o Tianshang inquire: Tianyang, você está bem? E o Tianyang responde: irmão, não se preocupe comigo. Ningguer, como ela está? Ele então fica completamente espantado. A cena mostra a senhorita Chuchu segurando o corpo da Ningguer. Ele a observa inconsciente. A senhorita Chuchu utiliza o poder do gelo enquanto a outra questiona: mestre Chuchu, o que está fazendo? E a senhorita Chuchu explica: com sua essência tomada, sua mente está em caos e sua alma está quase se dissipando. A dor é tamanha que chega a machucar a alma. A agonia não difere de ter a coluna espetada por 1000 agulhas. É melhor liberá-la de seu tormento. O pessoal fica incrédulo, e o mestre Leng observa ponderando: não é um jeito ruim de morrer, pelo menos é melhor que enlamear o chão com sangue. E o Yoyushan mostrou tamanha iniciativa na missão? A senhorita Chuchu declara: então, Ningguer, eu farei. Por favor, não me culpe. Mas ela se espanta, e a Ningguer pede com a voz fraca:
Mestre Chuchu, por favor, me dê mais tempo. Eu quero ver o irmão Juo uma última vez. Ela fica trêmula e se segura, observando a senhorita Ningguer, que agradece. Obrigado. A cena se volta para o terceiro dia. Ela é mostrada embaixo de uma árvore. O cabelinho azul fica trêmulo de raiva. O Tianshang vê seu irmão partir e interroga. Tianyang, onde você vai? E o cabelinho azul anuncia num tom de determinação. Eu vou recuperar a essência dela. E o Tianshang alerta. Besteira. Precisamos esperar pelo Zuofan e decidir o que faremos. E o cabelinho azul, irritado, contesta. Esperar por ele? Já faz 3 dias e aquele desgraçado ainda não apareceu. Assim que a essência sai do corpo, só temos 12 horas para colocá-la no lugar. Se esperarmos mais, Ningguer morrerá. Ele então se espanta. Um raio roxo surge no anel, e ela comunica. Ele chegou. Um raio vem do céu acertando o chão. O prota chega observando. Ele saúda. Então, estão todos bem? O Yunhai fica tristonho. Todos se entristecem olhando para o prota. Ele então se espanta e o cabelinho azul chega perto, lamentando. Zuofan. Ele cerra os dentes e constata. Você chegou tarde demais. O prota o observa e pergunta. Como está Ningguer? O cabelinho azul chora, cerrando os dentes. O prota então passa por ele e caminha em direção a Ningguer. Ele a observa e franze o senho enquanto ela expressa. Irmão Juo, você voltou? Ele se espanta e, chegando perto dela, indaga. A essência dela, já faz quanto tempo? E a senhorita Chuchu informa. 3 dias. O prota cerra os dentes. A senhorita toca o rosto dele dizendo, Irmão Juo, você disse que viria até mim em 5 dias. Você não mentiu para mim, você veio. Irmão Juo, você cumpriu nossa promessa. O prota semicerra os olhos ao ouvir isso e lamenta. Ningguer, eu cheguei tarde, eu... E ela interrompe-o, confortando-o. Irmão Juo, está tudo bem, você não chegou tarde. Para mim, hoje é o 5º dia. Irmão Juo, você tocará seu anel no meu para cumprir nossa promessa? Ele faz o gesto. Um raio roxo surge entre os anéis, e ela fala em um tom suave. Irmão Juo, eu sei que você deve estar se sentindo culpado, mas não é culpa sua. Acredito que você apenas caiu no esquema deles, assim como a gente caiu na emboscada. Então eu não o culpo nem um pouco. Estou até um pouco feliz, já que falaram que vieram me matar por sua causa. Pelo menos isso prova que o irmão Zhu se preocupa mais comigo, e é por isso que eles estavam interessados por uma garotinha como eu. Ela olha para o cabelinho azul e pede, Irmão Tianyang, você não queria tocar os anéis também? O que você está esperando? Eu não tenho muito tempo. Eu ainda desejo ouvir nossos 3 anéis juntos voltarem. O cabelinho azul chora, chegando perto. Eles então tocam os anéis e ela deseja. Eu desejo que pudéssemos retornar para aquele tempo nas montanhas. Ela então perde a consciência. O prota e o cabelinho azul se espantam. Eles então cobrem o corpo dela. Os 2 guardas choram, observando-a. Os mestres ficam tristes. E o pessoal observa a cena, enquanto o primeiro-ministro Juji comenta. Não me admira que o garoto seja tão tocado por ela. Ela é uma verdadeira joia. E o mestre Leng declara, uma alma maligna sempre buscará por uma alma pura para se apoiar no conforto. Com um sorriso, ele acrescenta, mas assim que a alma pura o deixa, a alma maligna se encontrará sozinha e enlouquecida, e neste momento ninguém consegue pará-la. E o primeiro-ministro Juji ri, alertando, Senhor Leng, quando se brinca com uma besta raivosa, cuidado para não ser mutilado. E o mestre Leng ri, rebatendo, está bem, primeiro-ministro. Ele levanta a mão e explica, as mais temidas são as bestas frias e calculistas, enquanto as enlouquecidas não passam de meros montes brutos, facilmente controlados. O primeiro-ministro Juji fecha os olhos e reflete. Garoto, como você pode cair tão facilmente no jogo deles? O prota fica sombrio. Ele observa o anel, enquanto o cabelinho azul, irritado, grita. Zuofan, Huang Pu Qingtian está esperando por você na saída de terra. Vamos juntos para nos vingar.
E o Prota alerta: isso é suicídio, uma armadilha. Ele se vira e propõe: aqui temos a saída de água. Desde que a gente retorne para a cidade Nuvem de Dragão, podemos vencer o debate esotérico. E o cabelinho azul, trêmulo, acusa: seu filho da puta. Ele olha para o Prota e brada: isso é tudo o que você tinha a dizer? Ninguém morreu por sua causa. E é isso tudo em que você pensa? Você é um animal sem coração. E o Prota olha para ele afirmando: é exatamente isso que eu sou. Ainda não entendeu. Meu objetivo é vencer o debate esotérico. As vidas humanas perdidas são irrelevantes. E semicerrando os olhos ele fala: entrar na montanha da fera soberana significa que você aceitou o risco de morte. Não há ninguém que você possa culpar pelas escolhas que você fez. Ele então lança um soco na cara do Prota gritando: canalha! Ele cerra os dentes chorando e lamenta: eu não me importo como você trata os outros, mas ninguém. Ela morreu por sua culpa. O Prota limpa o rosto e olhando para ele responde: ela não deveria ter vindo. Ela era fraca demais. O cabelinho azul se espanta ao ouvir isso. E a senhorita Chuchu pensa: Zuofan, como você pode ser tão frio? E o jovem mestre do pavilhão Qianlong diz: o irmão Ju tem razão. O debate esotérico é cheio de perigos e ninguém pode garantir a sobrevivência dos outros. A prioridade máxima permanece a mesma: sair deste lugar o mais rápido possível. Aliás, irmão Ju, ouvi que você roubou a 4ª pílula saco transbordante. Não se esqueça dos seus irmãos e deixe uma para a gente também. O Prota promete: eu vou. E o cabelinho azul retira a espada, esbravejando: lixo, eu já entendi. Ele se prepara para atacar acusando: eu sabia que isso tudo não passava de uma distração. Você nos fez de isca enquanto foi atrás da pílula saco transbordante. Ele ataca o Prota gritando: você matou a ninguém. Ele utiliza as 9 formas do espaço fluido. E o Tianshang implora: pare, Tianyang. Os ataques chegam perto do Prota. Ele desvia facilmente. O cabelinho azul se espanta. E o Prota então prepara uma palma, acertando as costas do cabelinho azul, desmaiando-o. Todos se espantam. A senhorita Chuchu observa. E o Tianshang suplica: irmão Ju, por favor, perdoe meu irmão idiota. E o Prota responde: está bem, vamos. A cena mostra o portal. A mão do Prota chega perto do portal e ele se energiza. O Prota olha para os outros e anuncia: o arranjo está aberto, vamos. O pessoal começa a partir. E o primeiro-ministro Juji observa: Senhor Leng, pelo andar da carruagem, a besta selvagem não enlouqueceu. Ao contrário, ele cuidou das coisas com muita calma. E o mestre Leng questiona-se: será que cometi um erro? É mostrada a senhorita Dandan. Ela passa pelo Prota. A senhorita Chuchu chega perto e declara: Zuofan, eu estava errada a seu respeito. Um homem frio e cruel como você não é digno do amor de uma mulher. Ela passa pelo portal, olhando-o, e ao perceber algo, ela suspeita. Mancha de sangue? A cena mostra a mão do Prota sangrando. Ela então se espanta e indaga: Zuofan, você? O Prota então a empurra para o outro lado. Ela estende a mão, caindo do outro lado e questiona: Zuofan, o que você está fazendo? A cena mostra a chave caída no chão, e o Prota com uma aura demoníaca murmura: Ninguém, ninguém. Ele fica completamente transtornado e berra: Ninguém. Caso queiram ver os vídeos com antecedência, é só se tornar membro do nosso canal. Assim, você terá acesso a vídeos antes de todos. Inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações, dê um like se você gostou, deixe um comentário e compartilhe para ajudar nosso canal a crescer. Tamo junto!